Jamil Chad. Comitê da ONU conclui que Moro foi parcial e dá vitória para Lula. O ex-presidente Lula. Imagem, Ricardo Stuckert. Jamil Chad, colunista do UOL. 27 de abril de 2022, meio-dia e 6, atualizada em 27 de abril de 2022, 6h48 da tarde. O Comitê de Direitos Humanos da ONU, Organização das Nações Unidas, conclui que o ex-juiz Sérgio Moro foi parcial em seu julgamento dos processos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, no âmbito da Operação Lava Jato. A decisão, a ser publicada amanhã, é o primeiro golpe internacional contra o ex-ministro da Justiça do governo de Jair Bolsonaro. O órgão também conclui que os direitos políticos de Lula foram violados em 2018, quando ele foi impedido de disputar as eleições. Depois de 6 anos de análise em Genebra, a decisão é legalmente vinculante e, com o Brasil tendo ratificado os tratados internacionais, o Estado tem a obrigação de seguir a recomendação. Mas sem uma forma de obrigar os países a adotar as medidas ou penas contra os governos, o comitê sabe que muitas de suas decisões correm o risco de serem ignoradas. Caso brasileiro, o STF, Supremo Tribunal Federal, já considerou que Moro agiu de forma parcial e anulou as condenações. As recomendações ainda serão publicadas pelo Comitê da ONU e podem pedir medidas para reparar o dano sofrido por Lula. O comitê é o encarregado de supervisionar o cumprimento do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, assinado e ratificado pelo Brasil. Tanto o governo como os advogados de Lula já foram informados sobre o resultado do caso, mas o anúncio oficial ocorre apenas nesta quinta-feira. Procurada, a defesa do ex-presidente indicou que não poderia comentar o resultado por causa de um embargo imposto pela ONU. Para a coluna, Moro declarou que só irá se pronunciar sobre a decisão do comitê quando tiver acesso ao seu conteúdo. Ele declarou, porém, que o ex-presidente Lula foi condenado por corrupção em 3 instâncias do judiciário e pelas mãos de 9 magistrados, e que sua prisão foi autorizada pelo STF em março de 2018. Foi uma ação institucional decorrente da corrupção descoberta na Petrobras. A empresa pertencente aos brasileiros já recuperou, aliás, 6 bilhões de reais por conta do trabalho da Lava Jato, afirmou o ex-juiz. Lula foi representado na ONU pelos advogados Valesca Zanin Martins e Cristiano Zanin Martins, além do britânico Jeffrey Robertson. O órgão internacional avaliava o caso desde 2016. A queixa envolvia 4 denúncias feitas pela defesa do petista, todas elas atendidas pelo comitê de forma favorável ao ex-presidente. A detenção de Lula pela PF em 2016 em uma sala do aeroporto de Congonhas, considerada como arbitrária por seus advogados, a parcialidade do processo e julgamento. A difusão de mensagens de caráter privado de familiares de Lula, e a impossibilidade de uma candidatura em 2018. O comitê conclui que houve violação dos direitos do ex-presidente em todos os artigos. O STF já considerou que Moro havia violado regras do processo e anulou as condenações, permitindo que Lula esteja livre para se candidatar à presidência em 2022. Mas, ainda assim, o processo continuou nas instâncias internacionais. Foram 2 as decisões do STF. A Corte considerou Moro parcial e anulou as condenações de Lula por decidir que os casos não deveriam ter ficado com a Justiça do Paraná. Bastidores. No caso brasileiro, em meados de agosto de 2018, o comitê deu uma primeira vitória ao ex-presidente. O órgão concedeu medidas cautelares e solicitou às autoridades brasileiras que mantivessem os direitos políticos de Lula até que seu caso fosse avaliado pelo STF e que o mérito do caso fosse tratado em Genebra. A decisão do comitê foi ignorada pelo Estado brasileiro. Mas o UOL apurou que a reação do Brasil foi levada em consideração pelo comitê, que considerou como um fato grave. Na decisão emitida agora, a opção do Brasil por ignorar as medidas cautelares foi criticada. No início de março de 2022, o tema entrou na agenda dos peritos que formam parte do comitê, mas nem todos concordavam que uma condenação contra o Estado brasileiro deveria ser emitida. Para uma parcela deles, ao reverter a situação, o STF já deixou claro que as instituições brasileiras estavam funcionando e que não seria necessário que o comitê se envolvesse numa decisão. O debate, sem um acordo, teve de seguir para os 18 peritos do comitê que, juntos, tomaram uma decisão final. Eles tinham de avaliar tanto a admissibilidade do caso como a questão do mérito. A esperança do governo brasileiro era de que o caso jamais fosse aceito para ser avaliado pela ONU, alegando que a justiça doméstica estava dando respostas ao processo e que, portanto, recorrer a instâncias internacionais não era adequado. Em documentos obtidos pelo UOL, o governo de Jair Bolsonaro insistia que Moro agiu dentro das regras de um Estado de Direito e que o processo caminhou por todas as instâncias. No final do ano passado, numa comunicação enviada para a ONU, os advogados do ex-presidente ainda insistiram que o caso precisa continuar a ser examinado e que existem danos irreversíveis contra o ex-presidente, entre eles sua prisão por 580 dias e a decisão de o impedir de ser candidato em 2018. Segundo a petição assinada pelos advogados Jeffrey Robertson, Valesca Zanin Martins e Cristiano Zanin Martins, as violações sofridas por Lula ainda estão sendo descobertas através de uma investigação em andamento. Na queixa, a defesa cita a reportagem do UOL na qual se revelou como o Ministério Público manteve contatos com a empresa que buscava vender um equipamento de espionagem de Israel, o Pegasus. O produto nunca foi comprado.
A petição ainda atualiza os peritos da ONU sobre as anulações dos processos contra Lula e indica que Moro tinha manipulado as regras. A corte decidiu que Lula não teve um julgamento justo e imparcial, apontam. Os advogados ainda dizem que Moro decidiu fazer parte do governo eleito, Bolsonaro, e que o ex-juiz foi diretamente beneficiado pela condenação e prisão do peticionário. Ele aceitou participar do governo de Jair Bolsonaro e agora é considerado como um candidato até mesmo para presidente da República nas eleições que ocorrerão em 2022, diz a petição.